Nossa, é um daqueles livros que todo mundo considera uma obra-prima, né? Mas vamos ser sinceros, o tamanho dele pode assustar um pouco. Então a ideia aqui é mergulhar nos capítulos iniciais de um jeito diferente. A gente vai ver como Tolstói, com uma genialidade incrível, já prepara todo o drama do livro a partir de duas crises que acontecem, bom, praticamente ao mesmo tempo. E tudo começa com essa frase. Essa que é, sem dúvida, uma das aberturas mais famosas de toda a literatura. Com ela, o Tolstói já diz na nossa cara sobre o que é a história. Família. Mas veja bem, não a família idealizada, e sim a família como um campo de batalha, sabe? O lugar onde a felicidade e a miséria da vida são decididas. E olha, fiel ao que ele prometeu, Tolstói não perde tempo mostrando uma família feliz. Nada disso. Ele nos joga, logo na primeira página, bem no olho do furacão de um lar que está desmoronando. A cena é de um caos total. A esposa, a Dolly, descobriu a traição do marido e se trancou no quarto. O casal não se fala, as crianças estão correndo pela casa sem saber o que fazer e até os empregados já pensam em pedir as contas. A estrutura da casa, da família, simplesmente ruiu. Agora, o ponto mais interessante aqui é a forma como Steve Oblonsky é apresentado. Ele não é um monstro. Muito pelo contrário, ele é um cara querido por todo mundo, de natureza alegre e até bondosa. O arrependimento dele não é moral, é prático. Ele lamenta a confusão, o transtorno, mas, no fundo, o que ele mais lamenta é não ter sido mais cuidadoso para esconder o caso. E esse detalhe aqui é simplesmente genial. O maior remorso do Stiva é a reação que ele teve sem querer quando a esposa o confrontou. Em vez de qualquer outra coisa, o que apareceu no rosto dele foi um sorriso. Um sorriso bobo, automático que ele sempre dava. Ele sabe que aquele sorriso foi a gota d'água, um reflexo da natureza despreocupada dele, que, naquele momento, soou como a maior das zombarias. Então, como é que uma pessoa assim lida com um desastre desses? Bom, com negação e distração. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é lembrar de um sonho bom que teve sobre um jantar. Depois ele se força a encarar a realidade, mas logo decide que a melhor coisa a fazer é deixar pra lá. Viver o dia e resolver o problema depois. Isso diz tudo sobre o personagem dele. Um homem que vive pro prazer e foge do desconforto de qualquer jeito. Mas aí, no meio desse impasse todo, surge uma luz no fim do túnel. Um telegrama chega avisando que a irmã dele, a Ana, está vindo. Tanto o Stiva quanto o criado dele, o Matvei, veem nela a única pessoa no mundo capaz de mediar a situação e, quem sabe, consertar o que parece que não tem mais conserto. E com isso, o palco está montado para a chegada da nossa personagem principal. E então, o Tolstói faz uma virada de mestre. Daquela confusão toda em Moscou, a gente é transportado para a perspectiva de outro homem. Saímos da crise de um casamento e encontramos um personagem com um objetivo e um jeito de ser completamente diferente. Esse é o Levine, um velho amigo do Stiva. Ele é um homem do campo, que se sente um peixe fora d'água na cidade e que está focado numa única missão, quase uma obsessão. A crise dele não tem nada a ver com traição, e sim com a angústia de um amor muito profundo e o medo terrível da rejeição. E aqui fica clara a técnica brilhante do Tolstói. O Stiva e o Levine são como oponentes, um espelho do outro. Um representa a vida social, aquela coisa mais superficial e de prazeres da cidade. O outro representa a busca por algo real, por significado, por uma conexão mais profunda com a vida no campo. As crises deles, mesmo sendo diferentes, exploram a mesma questão central. Afinal, o que é uma vida feliz? E o motivo do Levin estar em Moscou é a Kitty. Para ele, ela não é só uma mulher, ela é um ideal. Ele a coloca num pedestal como um ser puro, poético, algo completamente fora do alcance de um homem comum e cheio de defeitos, que é como ele se enxerga. Então, o ponto central aqui é o seguinte: o maior obstáculo do Levine é ele mesmo. A insegurança dele é paralisante. Ele se convenceu de que não tem profissão, não tem status, não tem aparência para ser considerado um bom partido para alguém que, na cabeça dele, é a perfeição em pessoa. E agora todos os caminhos levam a um único lugar: a pista de patinação. É lá que esses dois mundos e essas duas crises emocionais estão prestes a se chocar. A tensão está no ar. Naquela época, a pista de patinação era o ponto de encontro da alta sociedade de Moscou. Para o Levin, aquilo é um palco aterrorizante. Ele vai até lá não como dono de terras confiante que ele é no seu lugar, mas como um pretendente nervoso e cheio de uma esperança frágil. E no momento em que ele a vê, a percepção dele é quase celestial. Essa citação mostra exatamente como, pro Levin, a presença da Kitty transforma o mundo.
Ela não está apenas na cena. Ela é a cena. Uma fonte de luz que apaga todo o resto. Superando todo aquele nervosismo, ele se aproxima dela e, por um instante, um breve instante, a mágica acontece. Eles patinam juntos e a conexão entre eles parece real, palpável. A barreira da insegurança dele parece que vai derreter. E aí ela dá um sinal de esperança. Com essa frase, a Kitty parece confirmar que a conexão existe para os dois. Para o Levine, isso é mais que um incentivo. É quase uma permissão para sonhar que o amor dele pode sim ser correspondido. E então, o momento se quebra. Do nada, a expressão da Kitty muda, a simpatia some, e no lugar entra uma frieza que o Levine simplesmente não consegue entender. A esperança que tinha nascido um segundo antes é arrancada de forma brutal, deixando ele confuso e de coração partido. E assim chegamos ao clímax desses primeiros capítulos. Sem conseguir aguentar a incerteza, o Lavigne decide que precisa de uma resposta, não importa o que aconteça. O cenário é pura tensão. Ele chega antes dos outros convidados, de propósito para garantir um momento a sós com ela. O ar fica pesado de expectativa. Ele está ali para resolver o seu destino de uma vez por todas. E aí está. Não é uma declaração de amor bonita, poética, é crua, desajeitada e desesperadamente sincera. Ele tropeça nas palavras, mas a força do que ele sente é inegável. Toda a vulnerabilidade dele está exposta naquele momento. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Depois de toda a angústia, a esperança, a dúvida, qual vai ser a resposta dela? A resposta é a falta de uma resposta. Em vez de um sim ou não, a Kitty, claramente angustiada, simplesmente desvia a conversa. E essa fuga é talvez mais dolorosa do que uma recusa direta, porque deixa o Levine num limbo de humilhação e incerteza. E é assim que terminamos essa primeira parte, com duas crises em andamento. A do Stiva, sobre como consertar um casamento que ele mesmo quebrou por prazer, e a do Levine, sobre como construir uma vida com base num amor que, talvez, não seja correspondido. As duas histórias nos levam de volta à pergunta inicial do Tolstói, nos deixando a pensar sobre essa busca complexa e muitas vezes contraditória pela felicidade.